Neemias capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra, lá no verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e também alguns homens de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está rachado, e as suas portas foram queimadas pelo fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga assim comigo: o meu Deus é um Deus de recomeços. Diga: o meu Deus é um Deus de reconstrução. Diga: o meu Deus é um Deus de realinhamento. Levante sua mão direita. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não Aleluia. entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Nós cremos nisso, Pai. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Erga sua mão e declare isso. Mais perto, mais perto. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo. E me faz entender que há então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir. Eu vou subir o monte. Até te encontrar. Eu vou subir o monte
que muitos desistirão, e eu vou ficar, sim, Deus, até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz. Nós queremos, Pai, que a tempestade é você. E o que me faz tremer as pernas já, mas a fechada é você. Sim, Deus, nós cremos que essa é a tua palavra. Nós cremos no que ela diz ao nosso respeito. Nós seremos o que ela diz que seremos. Nós iremos aonde ela diz que iremos. E nós faremos o que ela diz que podemos fazer, Pai. Nós cremos nessa verdade, em nome de Jesus. Diga assim comigo: reconstruir, realinhar e reposicionar. Diga: reconstruir, realinhar e reposicionar. Mais uma vez, diga: reconstruir, realinhar e reposicionar. Queridos, esse é o tema da nossa mensagem hoje. E eu quero que você possa abrir o seu coração para essa presença do Pai. Existe um fogo queimando aqui em cima desse altar. Eu acho que você pode sentir aí embaixo essa presença. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui nesse lugar, nessa noite? Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda a grandeza do que nós estamos vivendo agora. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos diante da sua presença. E nós, como igreja, precisamos entender qual é o nosso real propósito. Nós estamos trabalhando para que o Senhor volte e reine nessa terra. Nós estamos trabalhando para que o Senhor volte e que o trono de justiça dele seja estabelecido nessa terra. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui querem que todo mundo viva em paz? Levanta a mão e dê um glória a Deus. Quantos aqui querem que todo mundo viva em unidade? Diga: eu quero. Isso só vai acontecer quando Yeshua voltar. Isso só vai acontecer quando ele voltar e estabelecer o seu governo sobre as nações. Pastor, mas como assim, pastor? Eu vim aqui hoje para receber uma palavra, uma bênção. Eu quero que você entenda que eu não posso te dar aquilo que ele já te deu. Efésios capítulo 1 diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então eu e você, nós somos pessoas abençoadas. Você crê nisso em nome de Jesus? Olha para o teu irmão e fala: você já é uma pessoa abençoada. O grande problema nosso é que muitas vezes nós temos andado dentro de uma síndrome de coitado, que há muito tempo tem se alastrado como fogo em meio à palha seca dentro da casa de Deus, porque nós não entendemos quem somos. Eu não estou aqui querendo pregar uma mensagem positivista, eu não estou aqui querendo pregar uma mensagem de autoajuda, até porque não é disso que nós precisamos. Nós precisamos, na verdade, da ajuda que vem do alto, amém? Da ajuda que fala no nosso coração por meio do Consolador, do Paráclito, do Espírito Santo que já nos foi dado. Mas esta semana eu estive orando e falando com o Senhor sobre o que eu ia falar aqui no domingo à noite. E o Senhor, ele tem umas formas bem diferentes de tratar com a gente. Porque por muito tempo eu chegava aqui em cima e eu sabia exatamente o que eu ia falar.
porque já estava tudo anotadinho, tudo bem divididozinho. Mas há um tempo atrás eu tive um encontro muito profundo com o Senhor, e Ele bagunçou tudo aquilo que estava organizado na minha vida, para que Ele pudesse organizar da maneira dele. Então, hoje, o meu sermão é uma sopa de letrinhas, de um monte de coisa que Ele vai me falando, para que eu traga para a igreja. E aí Ele falou comigo esses dias sobre: meu filho, é necessário que a minha igreja entenda que chegou um tempo de reconstruir, de realinhar e de reposicionar. Tudo aquilo que nós temos trazido como ensino, como fundamento aqui na nossa casa, é sobre entender qual é o real plano de Deus para nós. Na semana passada nós ouvimos uma palavra poderosa. Quem é que estava no culto domingo passado? Levanta a mão aí para eu dar uma olhada. Se você não estava, cara, você perdeu uma palavra. Eu acredito que ela deve estar entrando aí no canal do YouTube nos próximos dias. Você, por favor, tem que assistir a palavra do domingo passado, que o nosso irmão Max pregou. Uma palavra sobre alinhamento na nossa identidade. Então nós entendemos que quando nós nascemos de novo, nós deixamos de ser a imagem do protótipo do velho Adão e passamos a ser o protótipo baseado no novo Adão, que é Jesus. Agora nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo e agora nós já não somos mais escravos do pecado. Amém, igreja? Amém? Então é necessário entender isso. Por quê? Porque se eu não entender que em mim existe uma identidade restaurada, que não me chama de seu pecador, seu sujo, seu imundo, mas que me chama de filho amado, querido, vencedor, daquele que eu vim só para morrer por você. Eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. Então eu fui preparar um lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então é isso que a Bíblia fala sobre nós. Por muito tempo nós aprendemos a ser uma espécie de imagem derrotada. Então a gente até nas nossas orações, eu não sei vocês, né? Mas eu pelo menos orava assim, gente. Eu ia orar e eu dizia: Deus, eu sou um lixo, Senhor. Eu sou um trapo, meu Pai. Um grande trapo, mas eu sou, Senhor. Ah, Senhor, porque eu não sirvo para nada. Porque por muito tempo eu aprendi que isso era ser humilde. Mas isso é mentira, isso não é humildade, isso é autocomiseração. E Deus não nos fez para sermos pessoas que trazem a miséria para dentro do coração. Deus não nos fez para que fôssemos pessoas que trouxessem uma identidade de destruição. Porque nós não somos miseráveis, nós somos vencedores. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Porém, todavia, depois de saber de tudo isso, dá até vontade de estufar o peito e sair andando, né? Ainda assim, nós lutamos todos os dias para vencer aquele que tenta nos tirar do caminho, da presença e da compreensão do reino. Todos os dias nós travamos uma luta contra o inimigo. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim, não sei se foi hoje, eu estava conversando com o Boris, algum autor que escreveu dizendo que tudo que pode nos destruir está dentro de nós. E isso é uma realidade. Tudo que pode nos destruir está dentro de nós. Só que quem pode nos destruir está do lado de fora. E quando você abre o que está dentro para quem está fora, você dá a ele a oportunidade de entrar na sua vida. Essa semana eu estava orando e Deus falou assim comigo: meu filho, eu disse na minha palavra que todas as vezes que 2 ou mais estivessem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Hoje nós estamos reunidos em nome do Senhor. Você crê que o Senhor está aqui? É por isso que a gente pode sentir esse ambiente. É por isso que a gente sente a presença. É por isso que a gente sente algo diferente, porque a gente sabe que Ele está aqui, porque a gente está reunido em nome dEle. Mas o Senhor me disse assim: todas as vezes que vocês se reúnem em nome de outra coisa, aquela coisa vai ser o Deus daquela conversa. Então todas as vezes que você senta para conversar com alguém, para falar de amargura, todo mundo fica amargo na conversa. Toda vez que você senta numa roda e todo mundo começa a falar de tristeza, observe, todo mundo fica triste. Toda vez que você senta numa roda para falar sobre maldade, todo mundo fica mal naquele momento. Se você senta numa roda para fofocar, todo mundo vira fofoqueiro, os que ouvem e os que falam. Porque o Deus que se manifesta é aquele que está no meio do lugar onde nós nos reunimos. Então quando a gente se reúne em nome de Jesus, a gente enche o nosso coração de alegria, de temor, mas de graça. Por quê? Porque a gente está reunido em nome dEle. Então a nossa vida
precisa ser uma vida que se reúne no domingo em nome dEle. Mas precisa ser uma vida que na nossa casa também está reunido em nome dEle. Precisa ser uma vida que quando senta para conversar com o cônjuge, está reunido em nome dEle. Que quando senta no trabalho para falar com os amigos, com os colegas, por piores que sejam, você está ali reunido em nome dEle. Porque você manifesta aquilo que você carrega. A boca só fala aquilo que o coração está. Provérbios 4, 23 fala assim: dentre todas as coisas guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então existem coisas que estão jorrando, que estão brotando do seu coração. Então dependendo do tipo de fonte que você tem, você só consegue liberar aquilo que está dentro. Então se a fonte do seu coração é de amargura, você só libera amargura. Se a fonte do teu coração é divisão, você só libera divisão. Se a fonte do teu coração é tristeza, você só gera tristeza. Se a fonte do teu coração é autocomiseração, você só gera isso. Mas se a fonte do teu coração for Jesus, cara, aí do seu interior fluirão rios de águas vivas, rios que vão correr do trono de Deus na direção de quem está perto de você. Essa é a realidade do céu, amém? Mas a questão é, existe uma necessidade de reconstruir, de realinhar e de reposicionar. O Salmo de número 30, no verso 5, diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura por toda a vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero declarar em nome de Jesus a queda de todo espírito de distração, de todo sofisma, de todo espírito de oração contrária, de perseguição, de religiosidade, de mentira, de distorção de identidade. Nós declaramos nessa noite uma unção de liberdade sobre essa casa apostólica e profética. Nós declaramos a liberdade do Espírito Santo nesse lugar, sobre cada coração, em nome de Jesus. Você pode dar um amém no seu lugar, igreja? Aleluia, aleluia. Jeremias capítulo 31, verso 25. A palavra do Senhor nos diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Muitas vezes nós achamos que quando estamos exaustos é o fim da nossa vida. E quando nós estamos enfraquecidos, estamos num momento de final, de término. Mas eu quero que você entenda algo. O avião, ele só levanta voo depois que ele percorre toda a pista. Talvez você tenha trilhado um longo caminho, uma longa estrada para chegar até aqui hoje. Mas eu profetizo em nome de Jesus que chegou a hora de levantar voo. Chegou a hora de andar em lugares altos, amém? Chegou a hora de se erguer para um novo tempo. Pois hoje o Senhor vai restaurar aquele que está cansado e Ele vai saciar aquele que está fraco. Toda reconstrução, todo realinhamento e todo reposicionamento exige de mim uma compreensão do que eu estou vivendo. O texto de Neemias, e nas próximas semanas eu vou estar pregando muito sobre Neemias. Hoje a gente vai trabalhar no capítulo 1 e capítulo 2. Mas o texto de Neemias fala de um homem, de um hebreu, de um homem de Israel, que servia ao rei de outra nação, de uma nação estrangeira, de uma nação gentílica. E o interessante é que antes do livro de Neemias está o livro de Esdras. E Esdras foi o homem levantado por Deus para reconstruir o templo. E aí Neemias recebe a visita do seu irmão e de alguns amigos que foram falar sobre o templo. E é engraçado, se você observar logo no comecinho, ele vem com alegria e pergunta: mas aí, como é que está a cidade? Porque ele esperava ouvir o quê? Está lindo, o templo está lindo, está todo pintado, está tudo maravilhoso. Mas a resposta que ele teve já foi uma resposta difícil. Olha o que eles respondem lá no verso 3. Os restantes que ficaram do cativeiro, já está dizendo assim,
quase todo mundo morreu. Tipo, você acha que está tudo bonito, mas lá quase todo mundo morreu. Mas os que restaram, os que sobraram, lá na província, eles estão em grande miséria. Eles estão vivendo dentro de um nível profundo de desprezo. Aí fala assim: e o muro de Jerusalém está rachado. Em algumas traduções dizem: o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas estão queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Gente, todas as vezes que você olha para o que tem de ser restaurado, realinhado, reconstruído, reposicionado na sua vida, você precisa ser realista com a imagem que tem diante dos seus olhos. Tem muita gente que está com o casamento assim, todo rachado, mas finge que está tudo bem, finge que está tudo tranquilo. Tem gente que está com a vida financeira totalmente queimada, queimaram os portões, mas continua comprando o que não pode para agradar quem não gosta, sem conseguir pagar. Tudo para dar uma satisfação, porque tem medo de mostrar que está passando por dificuldade. Muitas vezes nós queremos criar uma imagem da nossa vida que não condiz com a realidade. Porque a realidade de quem eu e de quem você é aquela que ninguém enxerga. E essa você não pode esconder. E deixa eu te dizer uma coisa: toda realidade cobra um preço. E se você não for real com a sua realidade, você vai pagar um preço caro. Porque quando você olha um muro rachado, você tem a chance de consertar, se você reconhecer que ele está rachado. Mas se você não reconhecer, você vai chorar a queda dele. É melhor você reconhecer a necessidade de reparar uma rachadura do que precisar chorar diante dos escombros da sua vida. É tempo de enxergar e de saber que a realidade precisa ser encarada. É necessário encarar a realidade dos fatos. É necessário encarar a vida de frente e saber que você tem um Deus que está diante de você e que te ajuda e que dá estratégias para que você possa passar pelos lugares. Sabe qual é o problema nosso? É de que a gente quer a solução, mas não quer passar pelo processo. Mas não dá para chegar no lugar da solução se você não passar pelo tempo do processo. Não existe terra prometida para quem não se submete ao deserto. É necessário entender que se você quer viver o seu momento, você tem que primeiro passar pelo seu processo. Você precisa viver isso. Assim como José precisou viver um processo. Ele teve uma visão dos feixes de trigo se dobrando diante dele. Ele teve um sonho, ele contou para todo mundo. Mas depois daquilo, ele levou uma camada de cacete dos irmãos. Foi jogado dentro de um poço. Depois foi vendido como escravo. Depois foi vendido como escravo de novo. Depois foi injustiçado e foi levado para a prisão. Na prisão ele ajudou uns presidiários a saírem. Os caras esqueceram dele. E ele ficou lá preso. Mas um dia, o processo de José acabou. E quando o processo acaba, cara, quando o processo acaba, aí sabe o que é que acontece? Você tem a chance de mostrar para todo mundo que você venceu? Não. Você tem a chance de mostrar para todo mundo que é possível vencer os processos. José, ele não venceu para que os irmãos vissem como ele era bom e os irmãos eram ruins. Ele venceu o processo simplesmente para revelar aquilo que estava dentro do coração dele. Lembra do que a palavra fala em Deuteronômio? O Senhor diz: eu levei o meu povo ao deserto para saber o que tinha no coração dele. José passa por um processo. E diante dos irmãos agora, quando ele se revela, quando ele mostra quem ele é, os irmãos ficam com medo. E ele diz assim: não tenham medo,
porque o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Porque quem entende o processo, não se preocupe em chorar no tempo da dor, porque ele hoje está muito ocupado celebrando o seu tempo de vitória e de alegria. Amém? Então para de chorar a dor. Ah, porque os meus irmãos me venderam. Ah, porque depois eu fui vendido como escravo. Ah, porque eu fui injustiçado. Ah, porque na cadeia esqueceram de mim. Não olha para isso. Olha para quem está agora de pé, podendo dizer: o mal que vocês me fizeram, o meu Deus tornou em bem. Porque esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que nos reconstrói, que nos restaura e que nos reposiciona. Amém, igreja? Assim são esses dias para nós. Assim são esses dias para nós. Toda reconstrução exige de nós sacrifício, renúncia e verdade. Eu acho interessante que lá em Gênesis 12, abra sua Bíblia aí em Gênesis 12. Joga aqui no telão para mim, meu filho, por favor. Gênesis 12. Gênesis 12, diz assim, ó: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra eu farei de ti uma grande, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu, e tu ser uma, verso 3, abençoarei os que te, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoou, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, você imagina a cena. Abraão, já um homem de idade avançada, tinha passado a vida tentando juntar suas coisinhas, estava lá arando a terra de boa, bem tranquilo, um homem próspero, cuidando das suas coisas. De repente, um Deus que ele nunca tinha visto chega e fala assim: Abraão, deixa tudo que você construiu e vem comigo. Eu fico imaginando a cabeça de Abraão naquele momento, dizendo: rapaz, eu não sei quem é esse Deus não, mas ele é doido. Eu passei a minha vida toda tentando conquistar isso aqui. Aí o cara chega do nada e faz: deixa tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. E gente, esse lance da terra que eu te mostrarei é muito profundo. Porque Deus não disse assim: Abraão, tenha uma visão da terra que eu estou te mostrando. É da terra que eu te mostrarei. Porque quem anda por fé primeiro vai e depois enxerga. Porque se o Senhor tem uma palavra para a tua vida, os seus olhos podem não ver, mas o seu coração já queima, entendendo que aquilo é uma verdade para você, amém? Nós precisamos ter essa compreensão. O Senhor nos chama, assim como chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei. E ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas é interessante que, dizendo tudo isso, ele dá uma direção específica para o comportamento de Abraão. Ele disse assim: se tu uma bênção. Sabe por quê? Porque o sinal de quem carrega um propósito de Deus na vida é que por onde ele passa as pessoas são abençoadas. Por onde ele passa, onde ele coloca os pés, a bênção de Deus chega junto com ele. Porque eu quero que você entenda uma coisa, voltando agora lá para José. José estava lá dentro do poço e ele foi vendido pelos irmãos. José foi fonte de renda para os irmãos. José estava agora dentro de uma carruagem, sendo levado como um escravo. Os mercadores venderam José, ele foi fonte de prosperidade para os mercadores. José estava trabalhando como escravo na casa de Potifar, e ele cuidou tão bem das coisas de Potifar, que até a mulher de Potifar queria ser cuidada por ele. Ele disse: você cuida tão bem de tudo, José, cuide de mim também. José disse: de você não, porque você já tem dono, é meu patrão, vá para lá. E por conta disso José foi levado para a prisão, porque ele não quis ter intimidade com uma mulher que não era dele. Sabe por quê? Porque José entendia um processo, e dentro do processo ele cumpriu um propósito. Agora José está dentro da prisão, e a prisão prospera, minha gente.
Um cara que estava para ser morto, ele volta para ser o copeiro de Faraó. E José tinha tanta moral e a prisão prosperou tanto, que José, sendo um presidiário, tornou-se o carcereiro da prisão. É tipo assim, você é um presidiário, mas está aqui a chave, cuida de tudo. Sabe por quê? Porque não é o lugar onde você está, é em quem você está. Porque aquele que está em Cristo, este é uma nova criatura. Se eu estou em Deus, nada me tira do meu propósito, nada me tira do meu foco. Eu posso chorar? Choro. Eu posso me entristecer? Me entristeço. Mas por onde quer que eu passe, ainda que eu sofra, quem passa por mim vai ser uma bênção. Quem passa por mim vai ser abençoado. Onde eu coloco a planta dos meus pés, ali vai haver bênção. Só que eu não posso continuar sendo um tipo de gente que todo mundo que se aproxima de mim está mal. Quem aqui já teve a experiência de conversar com alguém que quando terminou a conversa parecia que você tinha levado uma surra de chicote? Quem já teve? Pelo amor de Deus, minha gente. Tem gente que é assim, que suga a sua vida. Chama você de tomate e te aperta. E depois de ketchup, é verdade. Tem gente que é assim, minha gente. Como diz Diogo, saca até a pimenteira. Né, Diogo? Muito evangélica essa colocação bíblica. Tem gente que é assim, que é um peso. Sabe você, meu Deus. E sabe qual é o pior de tudo? É que tem muita gente que faz questão de ser assim. E o que é que eu faço, pastor? Eu corro dessas pessoas? Não, você passa por ela. E quando você passa, você deixa o que tem em você. E aquela pessoa que era ruim, ela começa a entender que existe algo de bom. E ela também vai querer. Sabe por quê? Porque a gente revela aquilo que a gente carrega. E se você carrega o Espírito Santo em você, as pessoas vão enxergar o Espírito Santo em você. Se você carrega a presença em você, as pessoas vão enxergar a presença em você. Você precisa manifestar aquilo, o que Deus tem colocado dentro de você. O problema é que muitas vezes a gente se porta como se fosse uma bomba relógio. E a gente está cheio de explosivo aqui dentro, esperando uma oportunidade de explodir e destruir todo mundo que está à nossa volta. Só tem uma pessoa que você tem que destruir, é você mesmo. E diante do Senhor, porque quando Ele te quebrar, Ele vem e te refaz, para que você seja um vaso melhor. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: o Senhor, Ele quer te quebrar para te refazer. Mas para de quebrar os outros. Não é seu papel quebrar ninguém. Fala, não é o seu papel quebrar ninguém. Existem alguns pontos sobre a reconstrução. A primeira delas é de que toda reconstrução precisa de um envio de destino. Quando Neemias chora e percebe a situação calamitosa de Israel, ele vai até o rei e se submete ao rei. Ele fala para o rei do que está acontecendo. E é interessante que Neemias, ele coloca o vinho e entrega para o rei. E quando Neemias entrega o vinho para o rei toma o vinho e olha para Neemias e diz assim: tem alguma coisa diferente em você. Você está triste? E Neemias fala: eu estou triste. A minha cidade está derrubada, os portões estão queimados. Você sabe o que o vinho significa na Bíblia? Alegria. Neemias está dando alegria, mas não está feliz. Sabe o que isso significa? É de que todo mundo que tem um propósito entende que a alegria não é um estado, a alegria é um fruto do Espírito Santo. E você pode até não estar feliz, mas você continua servindo a alegria para as pessoas que estão diante de você. Então, assim como Neemias estava servindo o vinho, estava servindo a alegria, da mesma forma ele revelava que estava triste. Porque a alegria é um fruto, mas a felicidade é um estado. Às vezes você não está feliz, mas a felicidade não pode roubar a tua alegria, porque a alegria é um fruto. Quem colocou o fruto foi o Espírito Santo. E aquilo que Deus coloca, ninguém tira de você, amém?
E é por meio desse fruto que você pode retomar o caminho da felicidade. Parece nome de livro, né? Retomando o caminho da felicidade. Nós precisamos entender essa verdade. Que não é a circunstância da minha vida, não é a minha necessidade de reconstrução que pode roubar aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Porque se é verdadeiro, se é real, se foi Ele que colocou, não importa a diversidade, eu continuo abençoando e trazendo alegria para quem precisa de alegria, amém? Continue servindo vinho para as pessoas que estão diante de você. Ainda que você esteja passando por um momento difícil, continue servindo vinho. Porque existe algo dentro de você que não foi você que conquistou, foi o Senhor que conquistou por você. Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito e a alegria é um deles. Isso é permanente, isso não se apaga, não se extingue. Eu não estou feliz, pastor, você pode não estar feliz, mas você tem alegria em você, porque a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força, amém? Então você precisa de um envio de destino. Ele chega para o rei e conta da situação e ele pede: posso ir? Me deixa aí. E o rei diz: pode ir. Depois você lê no capítulo 2 direitinho, tá? Pode ir. Ele diz assim: então me dá cartas, para que quando eu passe pelos governadores, eu possa entregar. Sabe o que significa? É que todo mundo que recebe um destino, ele carrega um selo do seu pai de destino. Então não seja alguém que anda jogado pelo vento de um lado para o outro e que não tem referência, casa e nem base. Você tem que ter uma carta na sua mão, para que quando alguém perguntar quem te enviou, você diga: está aqui, eu tenho uma carta de quem me enviou. Alguém me enviou, eu tenho um destino, eu tenho um lugar para onde caminhar. Assim tem que ser a nossa vida em tudo que nós fazemos. Nós precisamos ter essa compreensão. Gente, em nome de Jesus, escuta o que eu vou te dizer. Existem ciclos que não vão começar no seu pai de destino, que vão começar em você. Mas por favor, saiba fechar um ciclo antes de começar um novo. Não entre dentro de uma história enquanto você ainda está vivendo outra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz à igreja. Sabe por que eu estou falando disso, gente? Porque nestes últimos dias, e quando eu digo desses últimos dias é porque eu creio que nós somos a igreja de Apocalipse, amém? Nestes últimos dias, eu quero que você entenda que o Senhor vai enviar muitos de vocês para viver coisas extraordinárias ao redor desse mundo. A glória está voltando para a Terra Santa, para que Yeshua volte e reine sobre a terra. Então nós estamos trabalhando sobre isso. O crescimento da fonte, o crescimento das igrejas no Brasil, não é sobre números para que a gente contabilize, mas é sobre um exército que o Senhor está levantando na terra para cumprir um propósito estabelecido por Ele nestes dias. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a realidade nossa, mas eu não posso levar aquilo que eu não carrego. Porque se você só tem uma religião dentro de você, você vai lá para fora gerar mais religião. E o mundo está cansado disso. O mundo precisa de alívio. E o que alivia o mundo é a presença de Jesus. A presença de Yeshua que nós devemos carregar. As pessoas precisam parar de olhar para a gente e perguntar: você é batista? Você é anglicano? Você é presbiteriano? Elas precisam olhar para a gente e começar a perguntar: você é filho de Deus? Porque nós não somos uma placa, nós somos uma bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, amém? Essa é a nossa realidade. Então é necessário destino. Salmos 37, verso 37 e 38 diz assim: considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Não seja alguém que anda sem destino, seja alguém que anda com um propósito e viva, e se preciso for, morra pelo propósito que Deus colocou no seu coração. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Pastor, mas eu não sei o meu propósito ainda. É porque você está buscando a coisa errada, cara. É porque você está buscando as mãos dele. Mas esses são tempos de buscar os pés. Porque as mãos já nos tocaram.
Agora são os pés que querem nos enviar, firmar os nossos passos, para que a gente possa andar na direção da nossa verdade. Tem muita gente que está perdida na sua vocação, muita gente que está perdida no seu destino profético. Sabe por quê? Simplesmente porque eles não descobriram o seu propósito. E por que a gente não descobre o nosso propósito? Porque a gente se esconde atrás dos nossos desejos. E Deus não é um Deus de desejos, Ele é um Deus de sonhos. E os sonhos que Ele estabeleceu para a sua vida, Ele cumpre quando você se alinha a Ele. Porque os sonhos dEle são maiores do que os nossos, amém? Nós precisamos alinhar o nosso coração a Ele para compreender isso. Segundo, toda reconstrução exige de mim, envio de destino, uma missão celestial. A sua missão não pode ser uma missão natural. Ah, meu Deus, o meu sonho é ser um pastor e ter bem muita ovelha e pregar no mundo todinho e ter 7 milhões de pessoas me seguindo nas redes sociais, porque assim eu vou ser um homem extremamente relevante. Deixa eu te dizer uma coisa. O que nos faz relevantes não é o quanto os homens conhecem de nós. O que me torna relevante é o quanto de Cristo os homens enxergam em nós. Porque a maior alegria da minha vida é quando alguém diz assim: eu gosto muito de ir na fonte. Como é o nome do pastor mesmo? Eu prefiro isso do que ouvir alguém dizendo assim: eu vou lá na igreja do pastor Edilson, porque essa igreja não é minha. Você não pertence a mim. Só você, amores, que me pertence, pelo menos até o dia em que Yeshua me chamar ou te chamar. De preferência que te chame, para que você não fique sofrendo aqui. Não é verdade? Eu prefiro sofrer no teu lugar. Mas até aquele dia, farei de ti a mulher mais feliz do mundo, porque a mais linda Ele já fez de você. Receba. Cheio. Eltinho gravou a fala do Júnior aí, gravou, pelo amor de Deus? Não, né? Graças a Deus. Não entendi não, mas amém. É necessário. Diga assim: eu preciso ter um destino. Diga assim: eu preciso ter uma missão celestial. A nossa missão não pode ser terrena. Nós não podemos continuar juntando coisas nessa terra que a traça e a ferrugem corroem. Nós temos que andar sobre aquilo que é eterno, aquilo que é incorruptível. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe por quê? Porque quando é o plano de Deus, tem futuro, mas quando é o teu só tem presente. O teu plano só tem presente, porque é o que você coloca no papel. Mas quando é o plano de Deus tem futuro, porque aquilo que você sonhou no seu coração, um dia as suas mãos vão tocar. Você crê nisso? Creia nisso. Olha, Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele te fez sonhar, é porque vai acontecer. Se esse sonho está queimando aí dentro, isso vai acontecer, amém? Você tem que crer nisso, acreditar nisso, andar por fé. Lembra? Coloca o pé e Ele coloca o chão. Coloca o pé e Ele coloca o chão. Coloca o pé e Ele coloca o chão. É assim que nós temos que andar. O seu, o meu, o nosso propósito tem que ser um propósito celestial. Tudo que a igreja faz tem que apontar para um lugar: a Jerusalém, onde Cristo descerá e reinará e se assentará no trono de Davi. E nós vamos olhar para Sião e vamos ver o Cordeiro que venceu, mas que ressuscitou como um leão, sentado no trono. E nós vamos celebrar isso para sempre. Não existe nenhuma vitória nesse mundo que se compare àquele grande e glorioso dia do Senhor. É interessante porque numa versão mais literal, em algumas traduções já usam aquele grande e terrível dia do Senhor.
Sabe por que é grande e terrível? Porque ele é um grande dia. Ele é um grande dia para quem nasceu de novo. Mas ele vai ser terrível para quem não nasceu de novo. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Porque quem não nasce da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Por isso que é aquele grande e temível dia. E quando ele voltar, vai ser para você um grande ou um terrível dia? Hashtag fica aí o questionamento. Então, eu preciso ter um destino, eu preciso ter uma missão celestial. E por último, eu preciso ter uma firmeza no meu propósito. Cuidado com as pontes de distração que tentam te levar para um caminho diferente do caminho que Deus tem para você. Cuidado com os atravessadores de destino que trazem uma palavra dentro de uma palavra que já havia sido liberada para você. Como diz Eclesiastes, eu preciso saber entender o tempo e o modo de Deus. Saber compreender a forma que Deus está se movimentando. E saber entender qual é o tempo que Deus quer que eu me movimente. Nós não podemos simplesmente saber o que Deus quer sem saber da forma que Ele quer. E como é que eu sei a forma que Ele quer? Buscando o Senhor no secreto. Mateus 6,6. Mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu pai em secreto, que em secreto o teu pai te responderá. Hoje de manhã a Amor estava pregando aqui, e ela disse uma coisa, gente. Olha, não é porque é minha esposa não, mas poxa vida, você é demais, minha filha. Você, além de linda, além de maravilhosa, além de extraordinária, eu estou procurando adjetivos, mas não existem mais. Você é uma mulher de Deus que traz uma profunda revelação da palavra. Gente, olha o que essa leoa disse hoje de manhã. E guarde isso no seu coração. No lugar secreto. Lá no lugar secreto com Jesus, você consegue entender tudo o que Ele fala. Sabe por quê? Porque lá no lugar secreto, as outras vozes não trazem confusão sobre qual é a voz do Pai. Quando você está no lugar secreto, você entende que é a voz dele, porque lá não tem outra voz, é só a sua e a dele. Então aqui, a gente sente o poder de Deus, mas é lá no quartinho que a gente sente a presença. Você e ele, trancadinho, dando um cheiro, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é um leão, mas o Senhor é um leão tão fofinho. Eu sei que os seus olhos são como chama de fogo, mas uma chama de fogo tão fofinha, Senhor. Nós precisamos voltar urgentemente para o lugar secreto. Muito mais do que as grandes conferências. Muito mais do que esperar que a nossa igreja traga um pastor famoso, uma banda famosa. Você precisa voltar para o seu lugar secreto. Esse é o evento mais incrível que nós podemos participar. Essa é a conferência mais extraordinária que você vai ter na sua vida. É você e ele no seu quarto, trancados, orando, num lugar onde a voz dele torna-se inconfundível. Inconfundível. Fecha a porta do meu quarto. Aí você me quebra, né? Eu abro a porta do meu coração e expresso a ti todo o meu amor em adoração. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar descanso em seus braços. Não há lugar
para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e expresso a Ti todo o meu amor em adoração. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar descanso em Seus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. Só para a glória. Diga isso a Ele quando eu fecho. E quando eu fecho a porta do meu quarto, aleluia, eu abro a porta do meu coração e expresso a Ti todo o meu amor em adoração. Declare mais uma vez: neste lugar, neste lugar, neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar eu descanso em Teus braços. E não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. De todo o seu coração diga isso. E quando eu fecho a porta do meu quarto, e quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Antes de querer ser uma igreja fora das quatro paredes, seja a igreja trancada dentro do quartinho com Ele. Eu não quero pregar uma palavra para que você saia daqui. Deus mandou eu ir para a África. Eu quero que você ouça uma palavra que diz assim: eu quero correr para minha casa, me trancar no meu quarto e chorar sozinho com meu Deus. Esse é o desejo do meu coração. É isso que eu quero, é isso que eu anseio, é isso que eu desejo. Geração que busca. Fique de pé no seu lugar. Declare isso. Mais que a própria vida. Nos deixa ser, Pai. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória, Deus. A Tua glória. Sim. Mais que a própria vida. Declare: sem Ti não irei. Sem Ti não irei. Sem Ti não irei. Não nos deixes sair da Tua presença. Declare, declare, declare. Sem Ti não irei. Sem Ti não irei. Não nos deixes sair da Tua presença. Libere, libere o que está dentro de você. Nos deixa ser. Coloque para fora. Solte um pouco dessa glória que está aí dentro. Sim. Tua glória. Mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca, Senhor, a Sua glória. Mais que a própria vida. Sem Ti eu não irei. Sem Ti eu irei. Sem Ti não irei. Não nos deixes sair da Tua presença. Sim. Sem Ti não irei. Sem Ti não irei. Não nos deixes sair da Tua presença.
Senhor, nós não queremos ser como Sansão. Nós não queremos ser um nazireu de voto quebrado. Nós não queremos ver o inimigo vindo contra nós e dizer: irei contra eles e prevalecerei como antes. Porque ele não sabia que o teu Espírito não estava mais com ele. Nós não queremos, Senhor, andar sem perceber que você não está perto. Nós não queremos ser como aqueles discípulos do caminho de Emaús, que andavam do lado do Senhor e não percebiam quem o Senhor era. E só quando o Senhor foi embora, eles disseram: acaso não queimava o nosso coração enquanto Ele falava? Ei, existe uma verdade queimando aí dentro agora, cara. Existe uma verdade queimando dentro do seu coração hoje. Pare de resistir ao irresistível amor dEle. É tempo de reconstruir. É tempo de recomeçar. É tempo de viver esse novo do Senhor em você. Levante a sua mão e diga: sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair, não, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Nos deixa ser a geração sem ti eu não irei, declara a igreja. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença, sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes Senta um pouquinho para terminar. Eu acho. É porque às vezes a gente tem que dar uma soltada no que está dentro, sabe? Porque Deus vai colocando muita coisa dentro da gente, muita coisa dentro da gente. E às vezes a gente não consegue entender, não consegue experimentar, e às vezes a gente deixa passar. Nós precisamos voltar a esse lugar. A esse lugar onde não há críticas, onde não há aplausos. Nesse lugar onde a gente pode descansar nos braços do Senhor e sermos de fato quem nós somos. Lá no lugar secreto, Ele não chama ninguém de reverendo, Ele não chama ninguém de apóstolo, Ele não chama ninguém de doutor, Ele não chama ninguém de senhor e de senhora. Ele chama de filho. Ele chama de filha. Porque esse é o título mais incrível que a gente tem. Não viva por títulos. Não chore pelos títulos. Porque alguém já derramou sangue para que você tivesse o título mais incrível. O título de filho, de filha de Deus. Você é isso. Oh Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 10 diz assim: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes fundamentos. Está com os portões queimados? Está com os muros rachados? Está doendo? Depois de terem sofrido por pouco tempo,
Sabe o que é que ele vai fazer? Com os seus muros, com o seu portão, ele os restaurará, ele os confirmará, ele os fortalecerá e os porá sobre firmes fundamentos. Sabe por que ele vai restaurar? Porque todo mundo que deseja mudar, Deus vai lá e muda. Todo mundo que quer ser transformado, Deus vai lá e transforma. É por isso que ele restaura. Sabe por que ele confirma? Porque agora as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: de fato, é uma pessoa de Deus. Porque passou por tudo isso e continua de pé. O muro rachou, o portão queimou, mas está restaurado. E eu confirmo, essa pessoa é de Deus. Sabe por que é que ele fortalecerá? Porque os ataques não acabam. Eles virão outra vez. Só que agora os seus muros estão revestidos. Você sabe como fazer de um muro rachado um muro reconstruído. Você sabe como transformar uma porta queimada numa porta nova restaurada. E os ataques que vierem não vão conseguir mais fazer o mesmo estrago que fazia antes. Você vai se tornando resiliente e os porá sobre firmes fundamentos. Sabe por quê? Porque agora você reconstruiu dentro de uma verdade. E essa verdade tem nome: Jesus Cristo. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas Ele está como a pedra de esquina da sua vida. É dele que parte a direção para todas as dimensões da sua casa, do seu muro, que agora está restaurado. Amém? Toca em quem está do outro lado e fala assim: ei, você pode até não ver, mas a tua restauração chegou. E chegou hoje. Tome posse em nome de Jesus. Aleluia. Toda restauração começa com um inconformado. Toda restauração começa quando você fica inconformado com a situação que você está vivendo. Toda restauração tem início quando você deixa de ser mais do mesmo. Contaram para Neemias uma notícia terrível. Ele chorou, mas não ficou no choro. Depois ele se lamentou, mas ele não ficou no lamento. Ele foi orar e foi jejuar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para uma situação destruída, eu tenho duas opções. Uma é chorar e dizer: Deus, manda alguém para fazer. E a outra é chorar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu quero fazer. Nós precisamos voltar a nos envolver com a obra de Cristo na terra. Nós precisamos, como igreja, voltar a nos envolver com a obra e o plano original de Deus para a terra. Nós precisamos voltar a nos envolver com isso. A gente precisa compreender para que nós somos chamados. Olha só o que diz lá, Neemias capítulo 1, versos 4 e 5. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Neemias olhou para muros rachados, para um portão queimado, e ele disse: isso não condiz com o Deus que eu sirvo. Esse muro não tem cara de muro de um povo de Deus. Sabe por quê? Porque o texto de que nós lemos lá em Gênesis 12, que fala de Abraão, ele conhecia a promessa. Ele conhecia a promessa. Deus tinha falado para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tu serás bendito, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Neemias conhecia a promessa, e é por isso que ele está reivindicando e dizendo que guarda a aliança
O Senhor tem uma aliança com o meu povo, e eu reconheço essa aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Sabe o que é que ele está dizendo? Senhor, eu sei que por causa de muitos esse portão está queimado, eu sei que por causa de muitos esse muro está rachado, mas está aqui alguém, Senhor, está aqui alguém que guarda os teus mandamentos, está aqui alguém que anda na tua verdade, está aqui alguém que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, está alguém aqui, Senhor, que vive da maneira que o Senhor quer. Mas sabe qual é o nosso problema, igreja? É que quando a gente vai evangelizar alguém, a gente já vem dizendo assim: não olhe para homens, olhe para Deus. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente tem medo do tipo de cristão que a gente é. Porque a gente aprendeu a ser um cristão que pode errar a qualquer momento. Porque a gente não entendeu a nova natureza que Ele liberou sobre nós. Porque quando a gente erra, a gente enfia a cara na terra, não para se arrepender, mas com vergonha. Porque a gente diz: olha para Deus, não olha para o homem. Mas o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Se alguém tem medo de dizer me imite, é porque ele não está imitando a Jesus. Se você tem medo de dizer para alguém me imite, é porque você não imita Jesus. Ah, pastor, então agora tem os perfeitos da igreja. Não, não tem os perfeitos da igreja. Tem os filhos. E filho tem a cara do pai. Filho tem que ter a cara do pai. Filho anda como pai. Filho se veste como pai. Fala como pai. E faz as coisas que o pai faz. Ele cuida das coisas do pai. Amém. Então vamos parar com essa desculpa esfarrapada, tirando o foco de quem nós somos. A igreja é a face de Deus nessa terra. Então pare de se esconder, porque quando o mundo olha para o céu só enxerga nuvens, mas quando ele olha para a igreja, ele enxerga a face de Cristo. Por isso que Jesus disse: Pai, assim como eles olham para mim, enxergam a ti. Eu digo que quando olharem para eles, eles enxergarão a mim. Neles enxergarão a mim. Porque assim como olham para mim e te veem, quem olhar para ele também vai me enxergar. Não dá para dizer que você é igreja, não dá para dizer que eu sou igreja, se ninguém consegue enxergar Jesus na gente, cara. Não dá para dizer que a gente é igreja e a gente continua mentindo, enfiado em vícios, sonegando imposto, dando um jeitinho, envolvido com toda sorte de pecados. Não dá para a gente querer se parecer com ele, se na nossa repartição a gente é o fofoqueiro. A gente é o crente do trabalho, mas lá a gente trata mal todo mundo. Deus não te deu um dedo para você acusar. Deus te deu um dedo para que você apontasse o destino, e o destino é Ele. Neemias chorou. Neemias se lamentou. Mas Neemias agiu. Porque Neemias ativou as 3 áreas de completude na vida. Diga assim: nós somos corpo, alma e espírito. Diga: nós somos corpo, alma e espírito. Nesses momentos de dor, nós precisamos transformar em combustível as 3 áreas da nossa vida, para que a gente possa ser impulsionado para o destino que Deus está liberando para nós. Primeiro, ele sentou e chorou. Ele agiu com o corpo. É uma reação corporal. É por isso que eu tenho muita dificuldade com gente que diz assim: não, pastor, é porque eu não gosto de adorar o Senhor assim, sabe? Não, tudo bem, cara, tudo bem. Você pode adorar o Senhor do seu jeito, calado. O problema é quando na casa de Deus você tem vergonha de erguer as mãos e gritar. Mas quando você vai para um show do mundo, você só falta morrer do coração quando o infeliz do artista sobe no palco. Quando você decora todas as músicas que tocam na rádio, mas você diz que tem dificuldade de decorar os versículos da Bíblia. Não chame a sua folga de prioridade. Está chegando agora o renovo feminino.
Está chegando agora. Quando é? Final de novembro, né? 29, 30 e 1º, né? Está chegando agora. Todo mundo aqui conhece a sua história. A gente sabe que hoje, quanto é a inscrição? 260? 260 a gente sabe que não é pouco dinheiro. A gente sabe disso. A gente sabe. Mas sabe qual é o problema? É que a gente diz assim, eu não tenho condição de pagar. Fazem 3 meses que a gente está falando do renovo. Eu não tenho condição de pagar. Mas todo final de semana, quando a gente sai da igreja, a gente gasta 50, 60 reais. Ah, pastor, eu vou deixar de comer a minha pizza. Cara, cada um tem fome daquilo que ama. Prioridades. Prioridades. Pastor, eu não tenho dinheiro. Já falou para Deus? Já pegou uma ficha e preencheu e disse, eu vou. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou. Já fez isso? Mas não, sabe por quê? Prioridade. Mas você ora dizendo, Senhor, me dá uma casa nova. Senhor, me dá um carro. Mas você não diz, Senhor, me leva para o renovo, porque eu preciso aprender mais de Ti. É prioridade, cara. Falta de prioridade. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. O cara chega batendo aqui, ó. Tamo junto. A gente pode não ter dinheiro, mas o nosso Pai tem. Ele é dono do ouro e da prata. Coloca o teu joelhinho no chão e diz, eu quero ir, que eu garanto a você que você vai. Mas Deus se movimenta na intenção do nosso coração. Ele assentou e chorou. O Salmo 51, verso 12 diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Porque aquilo que se revela no seu corpo não pode te paralisar, para que você não se movimente no seu espírito. Tem muita gente que está padecendo no corpo e paralisa todo o restante da vida. Há alguns meses atrás, eu visitei um amigo que estava nos seus últimos momentos de vida. E ele estava num leito, entubado. Não conseguia falar. Eu não lembro agora se ele estava entubado ou não, mas ele não conseguia falar. E teve um momento que eu pedi para que as pessoas saíssem do quarto, porque eu queria ficar sozinho com ele. E antes de falar qualquer coisa, ele começou a chorar. E eu fiquei tentando entender porque ele estava chorando. E eu disse, o Senhor está se arrependendo. E ele fazia assim com a cabeça. Eu disse, você quer receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Ele disse, sim. E eu disse, Pai, escreve o nome do teu filho agora no livro da vida. Porque a carne dele pode estar padecendo, mas o Espírito nunca esteve tão forte. Aquele homem fechou os olhos para esse mundo naquela madrugada. Mas você sabe onde ele acordou? Você sabe onde ele abriu os olhos dele? Quando ele abriu os olhos dele, ele não viu mais os filhos, ele não viu mais a esposa. Quando ele abriu os olhos dele, ele viu um homem assentado num trono dizendo, meu filho. Porque não é sobre como você começa, é sobre como você termina. Não deixe aquilo que fere o teu corpo hoje matar o teu espírito. Depois ele lamentou por alguns dias. Ele saiu do corpo e entrou na dimensão da alma. Ele estava angustiado, ele estava lamentando. Ele estava perguntando, Deus, por quê? Por que essa situação? Quem aqui já se lamentou? Quem aqui já se lamentou diante de Deus? Eu já me lamentei tanto.
Senhor, por quê? Mas por que comigo, Senhor? Eu faço tudo certo, Deus, e por quê? Salmo 55, versos 2, 3 e 4. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Você precisa ser verdadeiro diante do Senhor. Você tem que ser intenso com Ele. Você tem que chegar diante dEle, por mais que Ele conheça, Ele quer que você coloque para fora o que você está sentindo. Deus, eu estou amargurado. Deus, eu acho que eu nem acredito mais que você existe, Senhor. Eu estou questionando se você existe. Senhor, os meus inimigos disseram de mim algo que eu disse está repreendido, mas está acontecendo o que eles disseram. Eu estou amargurado. Sabe por quê? Porque a amargura, ela é a matéria-prima dos vencedores. Porque a amargura, ela te joga na dependência, para que você entenda e reconheça que você precisa da ajuda do Senhor. E quando você reconhece e que precisa dele, ele sempre vem. Porque ainda que a mãe que amamenta esqueça dos filhos, eu todavia jamais me esquecerei de vós. Acaso se um filho teu te pede um pão, tu darás uma pedra? Se te pede um peixe, darás tu uma serpente? Se te pede um ovo, darás tu um escorpião? Se vocês, que são homens maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, imagina eu, que sou o Pai do céu. O problema é que a gente trata Deus como se Ele fosse patrão, e Ele é Pai. Ele assentou e chorou o corpo. Ele lamentou por alguns dias a alma. E por último, ele jejuou e orou por alguns dias. Aí ele entrou no Espírito. Mas ele entrou no Espírito para lutar. Ele entrou no Espírito e foi jejuar e orar. E quando eu jejuo e oro, o meu corpo e a minha alma se alinham ao meu Espírito. Agora eu me torno uma completude de semelhança de Yeshua. Porque agora que eu estou alinhado, o meu espírito recebe o comando do Espírito Santo. E tudo em mim passa a ser influenciado pelo toque de Deus. Não é a carne que tem que governar a alma. Não é a alma que tem que governar a carne. É o Espírito que tem que governar sobre os dois. Você precisa entender como você é, antes de querer saber quem você é. Salmo 86, 7 diz: no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Hoje o Senhor está aqui para te lembrar algo. Sim, meu filho, eu sei que a ferida está doendo. E eu sei que você acusou tantas pessoas dessa ferida. Eu sei que você procura tantos culpados. Mas hoje eu quero revelar quem causou a ferida. Oséias, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí rapidinho para a gente terminar. Oséias capítulo 6. Você pode ficar de pé no seu lugar? Vinde e tornemos ao Senhor,
porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia ressuscitará, e viveremos para sempre diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Sabe quem fez a ferida? Foi Ele. Mas sabe quem é que cura a ferida? É Ele. É Ele. É Ele. E Ele está aqui hoje, amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração. Fecha os seus olhos agora. Ei, você está colocando o seu pé numa terra agora que você nem sabe onde é que vai parar. Mas você não precisa saber para onde está indo. Você só tem que saber quem é que está te conduzindo. Segura na mão dele, porque Ele está te levando. Ele está te levando. Deixa a tua estrada e entra na rota dele. Sim, sim. Eu saí da minha casa sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Eu tenho firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. Eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebra a minha cura mesmo que eu sinta dor. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não ando pelo que eu sinto, mas só pelo que eu sei, mas só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto, mas só pelo que eu sei, mas só pelo que eu sei. Declare isso ao Senhor. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio, por isso eu vejo. Eu saí da minha casa, eu saí da minha casa sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova
da tua promessa. Oh, oh, oh. Eu tenho firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. Eu danço na chuva mesmo que tudo seja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebra a minha cura mesmo que eu sinta dor. Eu sei que o choro dura a noite toda, mas a alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto, mas só pelo que eu sei, mas só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto, mas só pelo que eu sei, mas só pelo que eu sei. Erga sua voz e declare: oh, leva-me! Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela Aleluia! não sente. Ela me faz andar. Nós cremos, nós cremos, nós A fé cremos. sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente. Ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, eu não preciso ver. A fé sabe, ela não sente. Ela me faz andar. Oh, leva-me, Senhor. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio, por isso eu vejo. Preste atenção no que... Se hoje você precisa de alinhamento no seu caminho, e você sabe qual é a área da sua vida, se hoje você está precisando de alinhamento, de voltar para um caminho de fé, se hoje você quer andar nessa verdade que Deus tem para você, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente.